Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 24 de novembro, feriado, um dos maiores feriados do ano aqui nos Estados Unidos, né? Hoje é Thanksgiving, dia das ações de graças, então é um grande feriado aqui. Hoje as bolsas americana, S&P, Nasdaq vão estar tudo fechado. Se eu não me engano, na sexta-feira também vai estar fechado. A gente só vai ter a retomada do mercado americano lá na segunda-feira. A gente vai comentar tudo isso na análise de hoje. Vou trazer uma análise on-chain, vou trazer uma análise de price action também. E a gente vai comentar um pouco sobre a pauta do Fed, né? O Fed ontem soltou a ata dele de que possivelmente vai ter uma redução aí na taxa de juros na próxima reunião, que vai ser no comecinho de dezembro agora. Se eu não estou enganado, é dia 2 ou dia 3, não tenho certeza, mas será na primeira semana de dezembro, beleza? Isso daí pode sim dar uma animada no mercado. E no S&P, na Nasdaq, isso daí trazer um pouco mais de sentimento positivo para o mercado cripto. A gente sabe que a gente está passando por um período aí onde a poeira está baixando sobre o lance da FTX e ter informações externas positivas, né, externa do nosso mercado é muito bom, beleza? Mas a gente vai se debruçar em cima das métricas aí hoje. Bom, se você não é inscrito no canal, cara, eu te convido a fazer parte desse canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. E se você quiser provar se eu trago ou não um conteúdo todos os dias da semana, cara, se inscreva no canal, fica aí 7 dias. E se depois de 7 dias eu não te entregar um mega conteúdo ao longo desse período, beleza, pode dar um unfollow aí, mas eu tenho certeza que durante esses 7 dias eu vou te trazer um conteúdo pesado, beleza? E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para me dar aquela força e para mostrar que esse conteúdo está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, né? Bora ver preço, que é o que importa para nós. Vamos começar aqui, ó. Olhando esse gráfico, eu já trouxe algumas vezes para vocês essa linha laranja aqui, ó, é o Realized Price, tá? Eu não vou explicar muito para vocês o que é o Realized Price, eu explico isso dentro dos meus treinamentos de análise on-chain. Mas o Realized Price, entenda ele como o preço justo, cara. Você não precisa entender como que essa parada é calculada aqui, isso daqui deixa para uma parada mais avançada, caso você queira saber se aprofundar em cima disso sobre a análise on-chain. Mas entenda que isso daqui é o preço justo. O que seria o preço justo? É exatamente a média ali de preço que as pessoas no geral pagaram, os investidores no geral pagaram, eles têm um custo médio, têm um preço justo em cima daquilo ali. Então a gente tem dois padrões na movimentação do mercado. Quando a gente está numa bull run, a gente vai estar acima do realized price. As pessoas vão estar pagando mais caro para ter aquele ativo do que o que ele realmente vale, que seria o preço justo. Isso é normal, todos os mercados funcionam dessa maneira. E quando a gente está no bear market, quando a gente chega ali em fase de capitulação, a gente começa a ter o preço do ativo mais barato do que o preço justo. Vocês podem observar que o preço justo, o realized price, ele se movimenta tanto para cima quanto para baixo. Ele se movimenta por conta de realização de lucro, realização de prejuízo, mas eu não vou entrar muito dentro disso daí não. Mas veja que hoje a gente está abaixo do realized price. Todos os bear markets, o final ali do bear market, a gente sempre, a fase de capitulação, sempre entra abaixo do realized price. Cara, você pode olhar para todos os ciclos aqui, ó. Se você olhar para o ciclo o primeiro ciclo lá, a gente vai ver que a gente começa a formar fundo abaixo do realized price. A gente tem todos os ciclos ali, ó, 2015 abaixo do realized price, formação de fundo, 2018 também, depois que a gente tem o breaking down ali dos $6.000 para os $3.000, a gente entra abaixo do realized price. E hoje, novamente, estamos abaixo do realized price, beleza? Isso daqui significa que se o BTC ele continuar uma tecnologia de inovação, uma tecnologia de adoção das pessoas, se a gente tiver essa continuação para um próximo ciclo, porque, cara, pode acabar, a tecnologia pode morrer, tem esse risco. Cara, você não sabe se essa parada vai ser hackeada. Já houve um hack lá em 2010, onde Satoshi Nakamoto teve que intervir para dar uma corrigida ali no código do protocolo. Então, pode dar uma merda? Sim, pode dar uma merda. Você nunca vai descartar essa possibilidade. Se não acontecer essa merda, tudo indica que você comprar o ativo hoje, na data de hoje, cara, não importa se está 16, se está 15, não importa em que região que está. A gente não estamos falando de preço ali, qual que é o melhor preço para você comprar. Mas, se tudo der certo, você comprar o ativo hoje, nesse período abaixo do realized price, significa que você está fazendo um bom negócio para o próximo ciclo, caso
o ciclo continue. Caso o ativo não vá a zero, caso o protocolo não colapse, caso não deixe merda no mundo cripto. Isso significa que você fará um bom negócio se você entra abaixo disso daqui. A gente tem algumas variâncias do Realized Price, né? Que é exatamente uma maneira mais ajustada, né? Um Balanced Price. É, na verdade, um ajuste do Realized Price. A gente pega simplesmente outras formas de calcular o Realized Price, simplesmente vendo um pouco ali como que tá a circulação, né? Quanto de supply a gente tem circulante e a gente consegue ter algumas variantes, beleza? Essa variante... Uma delas é essa azul aqui, a mais comum da gente entender o preço justo aqui dos ativos é usando o Realized Price, mas eu quero trazer essa outra métrica aqui para vocês também, mostrando que é exatamente um preço mais justo, ajustado ainda mais, tá? A gente descarta algumas moedas perdidas, a gente começa a olhar para o supply circulante também, para a gente dar uma ajustada ali na métrica. E quando a gente ajusta esse Realized Price para o Balanced Price, a gente consegue ver que, historicamente, cara, se a gente olhar aqui, ó, desde o último ciclo aqui, ó, que a gente teve... último ciclo não. Se a gente olhar aqui, ó, desde 2015, a gente vê que são raríssimas as exceções que a gente chega abaixo desse Balanced Price, que seria um preço, o Realized Price mais ajustado, mais balanceado. E olha só como que é raro a gente entrar abaixo dessa linha e é até mesmo raro a gente tocar essa linha. Isso daqui é um indicador de topos e fundos? Não, galera. Eu sempre falo para vocês, não existe bala de prata. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente tirar uma conclusão de se comprar o ativo nessa região é um preço justo, é um preço bom, tá barato, tá em Black Friday, tá com desconto ou não, ou a gente tá pagando super caro no ativo. Isso é o que a gente busca saber. E quando a gente olha para esse Balanced Price, eu diria que ele é o preço mais barato comparado ao preço justo, Realized Price. Cara, a gente pode deixar a linha laranja aqui, ó, falando que esse é o preço justo e o azul seria simplesmente a promoção mais extrema que a gente já teve no mercado. Então, quando a gente olha para essa promoção mais extrema, a gente vê que foi rara as exceções que a gente passou aqui, ó, abaixo dessa linha azul. E vocês podem ver que até mesmo durante esse bear market, a gente nunca tinha chego nessa linha azul e com esse grande crash aí que a gente teve da FTX, o mercado derreteu aí, a gente teve a queda de 26% por conta do evento da FTX e a gente chegou a tocar o Balanced Price, ou seja, a gente chegou a tocar nas regiões mais baratas ali do preço do ativo. Isso daqui indica para você, putz, cara, eu vou dar all-in no mercado, a gente chegou no preço mais descontado do mercado, o mercado daqui para frente ele vai reverter, e eu falo mercado porque se a gente tiver o BTC revertendo, a gente vai ter todas as criptos revertendo, mas é porque isso daqui tá apontando que tá super descontado que eu vou dar all-in? Cara, óbvio que não, galera. A gente precisa de uma estratégia, a gente precisa tomar decisões mais racionais. Eu sempre falo, cara, você tem que entrar e sair do mercado com uma estratégia. O que é essa estratégia? Cara, um DCA em uma fase de capitulação e na saída ali do mercado, euforia também, uma venda mais pesada, fica com 40% em caixa, depois vai aumentando o seu caixa, vai diminuindo a exposição do ciclo. Cara, você tem que ter estratégia para ambos os cenários e não é simplesmente uma cartada que você vai ter. Se você buscar essa cartada de tipo... Cara, quando o indicador apontar para mim que bateu aquela região de fundo, ou se não, quando o preço do ativo chegar exatamente nos 14 mil dólares ali, 14 com 3 zeros em seguida, eu vou dar all-in no mercado, eu vou fazer a compra no mercado e eu vou estar exposto simplesmente naquele... Cara, se você fizer isso, vai dar merda. Porque entenda que se você fizer isso, você não tem estômago para caso você seja pego desprevenido, porque saca só, se você quiser comprar em 14 e aí dá 2, 3 dias o preço, pupa, dá uma escorregada ali para 13 mil, você já vai ficar desesperado já. Você já vai ficar pensando, puta, essa parada vai acabar, e aí você vai lá e você vende. Então é muito difícil você acertar esse tiro, esse headshot. Por isso que eu falo, não tem bala de prata, não tenta dar esse time aí e tipo, puta, eu vou comprar na hora que o preço tiver em determinado ponto em específico, na hora que aquele indica... Cara, não tenta fazer isso. A chance de você acertar é baixa. Não tô falando que é zero, você pode acertar.
Só que a chance de você manter uma consistência nisso ao longo de anos, cara, você tá aqui no mercado, eu espero que você não esteja aqui só pra ficar 1 ano, 2 anos. Não, tô falando que você vai ficar aqui, cara, tô pensando que você vai estar aqui no mercado nos próximos 10 anos. Então, pensando nos próximos 10 anos, é difícil você manter essa consistência de sempre acertar esse ponto aí. Uma vez você pode acertar, mas uma consistência você não vai conseguir. Então, você precisa também ter uma estratégia que você vá sobreviver ao longo de todos os ciclos, que você vai conseguir replicar aquela estratégia ao longo de todos os ciclos, beleza? Então eu só quero trazer isso daqui para vocês, mostrando que comprar o ativo hoje é exatamente você comprar em regiões históricas aonde a gente teve com o preço do ativo mais barato em relação ao valor dele, beleza? Quando a gente olha para toda a movimentação, a gente está tendo a movimentação de baixa agora, né? A gente teve ali o fato da FTX, a gente teve evento de desalavancagem, né? Mais uma empresa desalavancou a FTX, a gente teve Panic Sell. E aqui eu quero mostrar um pouco para vocês de como que está sendo o comportamento dessas vendas. Esse gráfico vermelho aqui, essa linha vermelha, ela é exatamente a movimentação de grandes entidades, né? Grandes entidades, de entidades pesadas. E como que a gente fala a entidade ser pesada ou não? Simplesmente olhando o quanto de bagatela está sendo negociada pelaquela entidade, beleza? A azul ali são pequenas entidades e quando a gente olha aqui, a gente teve grandes movimentações de grandes entidades ao longo do bear market, né? A gente lembra que aqui, ó, foi o evento onde a Terra Luna quebrou, né? Onde a gente teve só a Luna Foundation colocando 80 mil bitcoins no mercado. Depois a gente teve o evento de desalavancagem, 3AC quebrando, Voyagem quebrando, Celsius quebrando. A gente teve mais grandes entidades movimentando o mercado. Depois a gente teve uma estabilização das grandes entidades aqui e novamente a gente teve uma movimentação de grandes entidades aqui na queda do mercado. Mas veja só como que o volume das grandes entidades está diminuindo bastante, né? A gente vê que teve uma saída massiva no topo do mercado ali na fase de complacência que a gente teve, depois a gente teve uma diminuição das grandes entidades. Isso daqui me mostra um cenário positivo. É um cenário de que o grande investidor que ainda está no jogo, vamos falar assim, porque muitos grandes investidores saíram do jogo. Por exemplo, eu não sou um grande investidor, mas eu sou um cara que saí nos 52 mil dólares e eu reentrei nos 20 mil dólares, nos 22 mil dólares, eu reentro no BTC, abaixo dos 22 mil dólares. Então tem muitos players que saíram do mercado e simplesmente ou voltaram para o mercado, mas aqueles que ficaram, quando eu olho para os players, para os grandes players que ficaram, eles não estão saindo do mercado. Claro, a gente teve uma movimentação mais alta aqui de entidades maiores, né, esse crash da FTX, só que quando a gente olha para o contexto geral do bear market, a gente vê que teve saídas muito piores, que foi ali na Terra Luna e que foi no evento da 3AC quebrando, beleza? Então, quando eu vejo o preço se movimentando tanto assim para baixo, com poucas grandes entidades saindo, isso me mostra mais que as pequenas entidades estão movimentando mais o preço para baixo. Então eu vejo que essa pressão de venda que a gente está tendo é mais uma pressão de venda de pequenas entidades e não grandes entidades, beleza? E é bom a gente ver isso, é bom a gente ver que quando a movimentação está saindo para baixo, está sendo por conta de pequenos players e não por conta de grandes players, porque lembrando, se você é um grande player, não significa que você é a pessoa mais inteligente do mercado, não é porque você tem bilhões no mercado que você é uma pessoa inteligente, que você saiba o que você esteja fazendo dentro do mercado, mas a gente sabe que quanto mais dinheiro você tem, mais estudo você tem, mais conhecimento você tem, mais informação você tem. Então, presume-se que as pessoas com maior bagatelas são pessoas que são mais inteligentes e mais experientes, mas isso não é uma certeza absoluta, beleza? Mas a gente olhar que grandes entidades não estão saindo é legal, porque a gente vê que simplesmente está rolando mesmo um panic sell. Para mim é um panic sell que aconteceu com o evento ali da FTX, claro que a gente tem todo o contágio, claro que eu já comentei com vocês que pode ter mais, acho que ainda a poeira não baixou 100%, pode ter mais insolvência, como a Gemini, por exemplo, pode ser a Genesis, pode ser a próxima, a gente não sabe como vai ser, mas eu acredito que tudo isso tá sendo mais, cara,
mais fudge essa movimentação, porque até então a gente está tendo um sentimento muito pessimista do mercado, no nível de tipo, puta, as criptos vão colapsar. E cara, quando você olha, a queda do BTC foi de 26%. Desde o problema ali da FTX, 26% pro BTC, galera, desculpa, mas não é nada. Não, é literalmente nada, cara. 26% para um evento de que, nossa, a terceira maior exchange das criptos quebrou, a gente teve uma puta fraude, a gente vai ter contaminação em todo o sistema, vai ter... E, cara, cai só 26% para mim. Eu vejo que a pressão de venda, ela tá perdendo força. Bom, o long term holder aí, no geral, a gente segue acumulando, né? A gente já tá nos patamares ali mais altos. A gente ainda não bateu o all-time high de 2015 do supply na mão do long term holder, mas a gente tá caminhando para isso. Eu acredito que, cara, daqui... Lembra, no long term holder, para ele entrar para long term holder vai demorar 155 dias. 155 dias depois do fato da FTX, a gente vai ver essa métrica aqui dando uma porradinha para cima. Isso daqui lá para frente a gente vai voltar nessa métrica aqui e aí a gente vai ver isso daqui subindo, beleza? Quando a gente olha, tem uma diminuição do long term holder novato, isso é normal. Veja só que ele tá caindo um pouco aqui, ó. Se eu der um zoom aqui na métrica, vocês vão ver que a métrica deu uma inclinadinha aqui para baixo. Isso é muito em função do long term holder novato. Se eu tirar o long term holder novato, a gente vê que a gente continua subindo no acúmulo do supply na mão do long term holder. Se a gente olhar só para o long term holder novato, é comum a gente ter essa distribuição dele, né? Essa venda dele, quando a gente tem um breakdown ali sempre no final do bear market, o long term holder novato ele acaba desistindo, né? Veja que vai chegando bastante long term holders novato ao longo do bear market, só que chega um determinado momento que ele capitula, ele escorrega, ele entra como, puta, eu vou ser um long term holder, eu vou comprar essa parada e eu vou simplesmente segurar ela por longo prazo. Só que chega um momento que a queda vem, bate, ele toma uma porrada ali, ele não é resiliente porque ele não tem experiência com o mercado, ele simplesmente é um novato e ele acaba vendendo, capitulando. Essa venda dele é o momento que a gente chama de capitulação, né? Desistência desse long term holder novato. Então a gente vê aí, ó, que a métrica tá diminuindo um pouquinho, o long term holder novato tá saindo fora, tá correndo, tá gritando, olha só, aqui ó, a diminuição do supply na mão do long term holder novato aqui, isso daqui ele tá simplesmente gritando, manhê, não aguentei, esse mercado não é para mim, eu achei que eu era forte, eu achei que eu seria um long term holder, comprei durante toda a queda, fez dollar cost average errado, né? Porque esse cara tá de 6 a 12 meses, significa que ele veio comprando durante todo o bear market, durante toda a queda, isso é um erro, já expliquei para vocês que a gente só faz dollar cost average na região de capitulação, beleza? Não durante todo o ciclo do bear market. Então, esse long term holder novato aí tá gritando manhã e simplesmente saindo do mercado. Quando eu olho para a mempool aqui, ela continua com uma movimentação boa, tá? Isso daqui mostra demanda entrando no mercado. Obviamente, a gente teve o evento daqui, ó, do crash da FTX, onde a gente tem uma grande porrada de utilização da mempool, né? A mempool é ali onde o ativo fica parado antes de entrar na transação. E isso daqui mostra um aumento da demanda. Vê aqui, ó, que depois do evento da FTX, a gente continua mantendo nesse aumento consistente aqui, né? Isso daqui é importante a gente ver, esse aumento consistente. Se eu colocar uma média de 7 dias aqui, ó, é importante a gente ver essa consistência no aumento da mempool, porque isso daqui indica que a gente está começando a ter demanda pelo ativo, utilização da rede. E isso é importante para a gente constituir a nossa formação de fundo. O supply já está diminuindo de circulação. Isso é um fato que eu venho falando com vocês há bastante tempo. O que a gente precisa para o mercado retomar é simplesmente entrar demanda. Diminui o supply, aumentou a demanda, preço subiu. Então, a gente precisa sim ver essa demanda entrando no mercado. Quando a gente tem esses panic sell, quando a gente tem esses crash, a gente acaba tendo pessoas novas também entrando na parada, entrando no jogo. Por exemplo, toda mídia, qualquer mídia, New York Times, The Economy, cara, qualquer jornal que você pegar, você vai ver que nas últimas 2 semanas, pelo menos uma vez, eles falaram da quebra da FTX. Isso daí acaba trazendo
trazendo novos usuários também para o jogo, porque tem as pessoas que estão de fora, que acabam olhando, não conhecem o mercado, mas assim como na euforia a gente tem novos usuários, porque nosso preço está subindo sem parar, e aí tem o FOMO, Fear of Missing Out, a pessoa fala, pô, eu vou comprar, senão eu vou ficar fora desse jogo, acaba chegando quando tá tudo positivo. E quando tá tudo negativo, quando tá em todas as capas, puta, Bitcoin vai acabar, as criptos vão falir, vai tudo a zero, a bolha estourou. Isso daí também traz novos usuários, aqueles usuários mais sujos, né, que são os investidores mais sujos, né, que gostam do caos mesmo e falam, nossa, agora que tá tudo acabando, caiu bastante, né, já caiu de lá não sei quantos % de lá do topo, agora eu vou entrar. Então isso daí traz também novos usuários e é legal a gente ver essa movimentação, beleza? Isso daqui nem era para falar com vocês, isso daqui é uma discussão que eu tô tendo com a equipe da Glassnode, mas basicamente, já que eu mostrei aqui, eu vou trazer para vocês. Isso daqui é a realização de prejuízo que a gente tá tendo no Ether, tá, galera? Isso daqui é uma informação que não tá 100% confirmada, tá? Como eu falei, eu tô discutindo isso daqui junto com a equipe da Glassnode, porque isso daqui me chamou muita atenção de se esse gráfico tá certo ou não, se isso daqui pode ser um erro, pode sim ser um erro, porque é uma banca de trabalho, né? Onde uma banca de trabalho é um gráfico que nós, usuários do fórum, da comunidade, as pessoas que são mais experientes na Glassnode, mais avançada, conseguem criar seus próprios gráficos. E quando a gente cria os nossos próprios gráficos sem ser a Glassnode criando, a gente tem uma banca de trabalho. E dentro dos gráficos da Glassnode não tem realização de prejuízo do Ethereum, só tem realização de prejuízo do BTC. E aqui é um gráfico de banca de trabalho onde mostra a realização de prejuízo do Ethereum. E aí tá apontando que nos últimos dias, aí no dia 17, cara, a gente teve uma realização de prejuízo de 13,8 bilhões de dólares. Isso daqui me deixa assustado no termo de ver essa realização imensa de prejuízo. Nunca vi uma realização de prejuízo tão alta assim na história, principalmente se a gente olhar até para a realização de lucro. A gente vai ver que a maior realização de lucro de Ether foi de 6,4 bilhões. Cara, a gente tá falando de 16 bilhões que desapareceram de 13 bilhões aqui, ó, que desapareceram do mapa. Isso no Ether significa que, cara, alguém se cagou nas calças e aceitou, não só uma pessoa, né, mas um grupo de entidades nesse dia que as pessoas que venderam Ether aceitaram um prejuízo de 13 bilhões de dólares. Eu não tenho certeza se isso daqui tá certo, eu fico assustado em termos do número ser tão alto assim, mas se o número estiver certo, cara, na verdade eu fico extremamente satisfeito em ver isso. Isso daqui é um movimento muito forte de capitulação, é um movimento muito forte de desistência. Não sei se isso daqui está relacionado com o hack que a gente teve da FTX. A gente viu que o hacker vendeu ali alguns Ethereums, trocou por RAIN BTC. Então eu não sei exatamente o que pode ter acontecido isso daqui, por isso que eu falei, eu estou em discussão ainda com a equipe de dados da Glassnode para ver se isso daqui é verdade, mais para frente eu trago isso daqui para vocês. Na verdade nem era para mostrar isso daqui para vocês, só estava aqui separado porque eu tinha comentado com o pessoal dentro da comunidade on-chain. Mas vamos lá, vamos ver um pouco do price action aí só para a gente entender o que pode estar acontecendo. Cara, primeiro ponto aqui, ó, super importante, a gente está tendo divergência no gráfico semanal do BTC no RSI, cara. Ainda não dá para confirmar essa divergência, a gente precisa ter a próxima semana aí, por exemplo, subindo mais um pouquinho aqui, né? Se subir mais um pouquinho, a gente já vai ter os 3 candles aqui, formação de fundo, aí a gente pode confirmar, mas aparentemente a gente está tendo uma divergência no RSI, grandes volumes vendedores aqui. Isso daqui pode ser indicativo sim de formação de fundo no price action. A gente vai precisar mais algumas semanas aqui, mais a semana que vem, para ver se a gente vai confirmar essa formação de fundo aqui. Isso daqui é interessante, algo bem positivo de que no price action a gente pode constituir o fundo sim por conta dessa divergência. Mas ainda tem que esperar isso daí desenrolar ao longo da próxima
próxima semana. Algo que eu gostei de ver durante essa queda da FTX aí, ela é bem recente, mas se a gente traçar o perfil de volume aqui, a gente vai ver que muito supply, cara, olha só a quantidade de negociação que a gente tem nessa região aqui, em simplesmente alguns dias, a gente já tem mais supply aqui do que aqui em cima. Isso daqui, cara, me mostra muito que o supply tá descendo, galera. Se o supply tá descendo, olha só, a maior parte do supply tá dentro dessa região aqui, tá na média dos 20 mil dólares, e a gente tem a segunda maior quantidade aqui, exatamente na região dos 16.600. Isso daqui mostra muito supply aqui embaixo, é aquela história do custo médio. A gente tá fazendo o custo médio ele desceu muito para essa região, ou seja, a gente tá diminuindo cada vez mais a pressão de venda, porque as pessoas que estão aqui, elas não têm tanto incentivo para vender tão baixo aqui. Pode ser que se a gente chegar nos 9, nos 10 mil dólares, essas pessoas se caguem e aí também vão vender, vão gritar amanhã e vão sair vendendo. Mas se a gente não chegar tão baixo aqui, isso é muito bom, porque mostra que na hora que a gente retomar a alta, a gente vai ter algumas resistências para serem enfrentadas, são pessoas que estão presas nessas regiões que elas vão tender a vender, só que vai ser uma resistência relativamente fraca, porque a maior parte do supply vai estar aqui embaixo, beleza? Então ver todo esse padrão aqui do perfil de volume, cara, é interessante, eu gosto de ver isso daí sim. Pra mim, cara, tá sendo saudável, tô vendo que a gente tá, assim, constituindo o nosso fundo, tá sendo saudável a nossa constituição de fundo. Se a gente olhar aqui, eu sempre falo para vocês, abaixo dos 22 mil dólares é a fase de capitulação, é a fase que eu estou comprando, eu venho aportando dentro dessas regiões, vocês sabem de todo o meu histórico aqui, cara, já tem 4 meses que eu venho comprando dentro dessas regiões, andei comprando também nessas regiões, comprei nos 18 mil, comprei 2 vezes aqui já ontem, eu comprei mais um pouco no fechamento do dia de ontem, nos 16 mil dólares, então tô fazendo meu custo médio tá mais ou menos ali nos 19, 18 mil dólares, mais ou menos, alguma coisa assim. E tô comprando nessa região porque no longo prazo, quando a gente olha para ciclo de mercado, o meu jogo é de ciclo de mercado, a gente está simplesmente em patamares muito bons de compra, como eu comecei a análise falando com vocês, beleza? O Ether também, mesma coisa, o Ether está em região de suporte aí, tá com divergência também no RSI no diário, né? Se a gente olhar o RSI no diário, tá apontando para cima aqui e ele tá lateral. Isso daqui também é muito bom, então eu acho que a gente ainda continua em bons pontos de compra, né? Se a gente olhar para o Ether aqui, cara, se você quiser estopar e não ser um holder, não quiser ficar pensando no longo prazo, simplesmente 9% ali você consegue estopar. E bom, pra gente finalizar aqui, ó, falando do S&P, cara, S&P tá numa bela estrutura de alta aí do curto prazo, tá? O que seria essa estrutura de alta? Simplesmente formando topos e fundos ascendentes aí, ó, tá bem saudável mesmo, bem inclinado. A gente vê que as pernadas de alta estão sendo bem maiores que as pernadas de baixa. A gente tem o Fed falando sobre a taxa de juros agora no começo de novembro, e isso daí vai dar o time exatamente para a gente estar mais ou menos nessa região da linha de tendência de baixa primária, galera. Vendo o Fed aí falar sobre a taxa de juros, a gente fazendo um rompimento, confirmação desse rompimento e um pivô acima aqui, isso daqui vai trazer bastante movimentação para o mercado americano, para o S&P, isso daí vai deixar muito mais saudável, não dá para saber até onde vai essa alta que o mercado americano ele vai ter, mas a gente vai ter altas aí, ó, com 3 resistências bem claras a serem enfrentadas aí, e a gente subindo isso tudo aqui, a gente rompendo esse topo aqui, cara, sei lá se a gente pode voltar lá para os 4.600, isso daqui pode trazer um ânimo para o mercado cripto. Tem um estudo que a gente está fazendo dentro da comunidade, eu, quanto o John, quanto o Celista juntos também, a gente vem discutindo isso há bastante tempo. A gente acredita que o mercado cripto ele pode subir quando a gente tiver a taxa de juros do Fed chegando no topo, a gente pode ter 0,75, vai animar, depois 0,25 vai animar, depois pode ficar alguns meses estabilizado ali, numa região de quase 5 ali, mais ou menos. Isso daí pode dar esse rally de alta pro mercado americano, pro S&P e para Nasdaq. Só que tem um ponto, pelo nosso estudo,
O mercado americano ele só forma fundo depois que zera a taxa de juros. E aí isso pode ser que no primeiro trimestre do ano que vem, no final do primeiro trimestre, quando as empresas começarem a reportar os seus balanços, a gente pode ter uma queda bem forte no S&P, onde ele volta para esse fundo que nós estamos hoje, ou faz um fundo mais alto ali, mas a gente pode ter uma movimentação de baixa lá para o começo no final do primeiro trimestre do ano que vem. Então, pode ser que nesse período seja bom estar um pouco dolarizado, tá independente de onde as criptos estejam, isso daí pode influenciar um pouco para o mercado ir para baixo. Mas isso daí é só daqui praticamente 4 meses, a gente está falando lá para frente já, mas é estudos que a gente vem fazendo e a gente tem que começar a se preparar. Eu sempre falo para vocês, cara, um investidor maduro, ele não olha para o hoje, ele não olha para o amanhã, ele não quer saber como que o preço vai estar amanhã, na próxima semana. Cara, você tem que olhar para frente, no mínimo 12 meses, no mínimo 18 meses. Você tem que se perguntar, cara, como que o preço vai estar lá na frente? Então você tem que começar a se prevenir lá na frente. Quando eu falo daqui 4 meses, é que agora a gente já começa a fazer um estudo, agora a gente já começa a montar uma estratégia para daqui 4 meses. O que a gente vai fazer se no primeiro trimestre o S&P estiver formando um topo, estiver rasgando para baixo, as empresas estiverem reportando números negativos, o que a gente vai fazer se isso acontecer lá na frente? Então, investidor mais maduro pensa na frente, não no curto prazo. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Feriadão aqui, vou curtir um pouquinho agora com a família aqui. Desejo um ótimo dia aí para todo mundo. E amanhã eu tô de volta também trazendo a nossa última análise aqui da semana para vocês. Beleza? Tamo junto, é isso, valeu e eu te vejo amanhã.